Todo ser vivo tem características que são únicas, e essas diferenças surgem de uma geração para outra. Isso faz com que surjam grupos dentro de uma mesma população, ou seja, dentro de uma população, estamos falando de indivíduos da mesma espécie, que vivem no mesmo lugar. Cada um ali tem características que são únicas. A gente pode dividir toda essa população em dois grupos. O grupo dos indivíduos que têm características que são benéficas, que vão ajudar ele a sobreviver, e o outro grupo dos que têm características que são prejudiciais, que vão atrapalhar esses indivíduos. Quer um exemplo disso? Vamos pensar num pântano. O pântano está cheio de jacarés, e lá no meio desse pântano nasce um jacaré sem dentes. Como é que esse nosso jacaré banguela vai fazer para se alimentar? Palmito batido no liquidificador. Não tá fácil. Ele não vai conseguir caçar e provavelmente vai durar pouco tempo depois dele ter saído do ovo. Isso é uma característica prejudicial. Por outro lado, nasce nessa mesma ninhada um jacaré que tem 4 pares a mais de dente, e com isso ele consegue fixar melhor a presa e obtém mais alimento. Esse animal, por ter mais dentes, vai se alimentar melhor, vai conseguir mais fêmeas para se reproduzir muito mais, enquanto o banguela não. Eu vou explicar isso através de outro exemplo. Vamos ver esse gramado aqui. Nesse gramado vive uma população de gafanhotos. E você vai reparar que a maior parte deles é clara e alguns poucos são escuros. Por que isso acontece? Os gafanhotos claros eles acabam se misturando melhor com a grama e não são vistos. Vistos por quem? Pelos pássaros, que são predadores deles. Já os outros escuros, por serem vistos mais facilmente, eles acabam sendo devorados ainda jovens, não conseguem se reproduzir e não passam essas características para frente. Apenas alguns vão ter a sorte de chegar à fase adulta e se reproduzir. Mas o ambiente é dinâmico e pode ser que essa grama mude. Vamos supor que esse espaço seja tomado por uma espécie invasora e essa grama que era verde clarinha, de repente começa a ficar escura. O que acontece agora? Os gafanhotos claros, que antes ficavam bem camuflados, agora estão bem evidentes. E um a um vão ser devorados. Já os outros gafanhotos que eram escuros e ficavam em evidência, agora estão ali, escondidos. Os pássaros não conseguem mais encontrar eles. Então eles vão sobreviver com mais facilidade e vão chegar à fase adulta, se reproduzir e, novamente, passar essas características para a próxima geração. E ao longo de várias gerações, a situação se inverte e a gente tem o predomínio de gafanhotos escuros e apenas alguns claros. E os animais que tinham menor resistência do ambiente conseguiam crescer em progressão geométrica. Agora, os outros que tinham maior resistência, nesse caso, a resistência é a presença de predadores, poderia ser a falta de alimento, qualquer outra coisa. Mas os que tiverem maior resistência não vão conseguir se reproduzir, não vão conseguir sobreviver e não vão crescer em progressão geométrica. Então, em uma mesma população, algum grupo pode começar a crescer em progressão geométrica por ter características que oferecem vantagens, enquanto outros grupos ficam limitados e não conseguem sobreviver por ter uma resistência muito grande no meio. Ou seja, o ambiente está fazendo aquilo que os criadores de cavalos, de cães, de pombos faziam. Está selecionando as melhores características dentro dessa espécie. E aqui, entenda bem o que é esse melhores. São as melhores características para esse ambiente. Então, que para uma espécie pode ser maior, mais forte, para outra pode ser se disfarçar melhor, ou ser mais rápido, mais inteligente, mais colorido, menos colorido, mais peludo, menos peludo. Tudo isso depende do ambiente e da espécie. Os ancestrais da girafa eram animais de pescoço curto, só que por uma falta de alimento, ou seja, maior pressão ambiental, apenas os animais que nasciam com o pescoço um pouquinho maior conseguiam se alimentar mais, eles conseguiam pegar as folhas mais altas, e eles sobreviviam. O que acontecia com os outros, os que tinham o pescoço menor? Eles morriam e não passavam essas características para a próxima geração. E aí a gente pode resumir a evolução neodarwinista em 3 pontos. Primeiro, acontece a mutação. Quando que acontece a mutação? Sempre de uma geração para outra. Através dessa mutação, surgem características novas. Essas características vão passar pela seleção natural. O ambiente vai dizer quais características ficam e quais vão ser eliminadas. Como ele faz isso?
privilegiando ou eliminando o portador dessas características. E por último, a gente tem a adaptação, que é a fixação dessas características na espécie.